Salve, rapaziada, tá aqui o nome da aula, vamos direto ao assunto aí sem enrolação. Seguinte, quando a gente comenta de colocação pronominal, é evidente que nós estamos tratando de um assunto bastante reincidente, chamado pronome. Noções básicas de pronome são elementares para que nós possamos agora fazer a construção de um conhecimento através de onde que eu devo colocar o pronome. Então, quando a gente analisa esta questão aqui mais ligada à parte aí pronominal, mais ligado à parte pronominal, o que eu quero que vocês atentem é que, depois de um certo tempo, nós começamos a perceber que nós voltamos a abordar alguns detalhes, pontos gramaticais, por um outro ponto de vista. Então eu volto a ver em colocação pronominal o pronome, a gente volta lá em sintaxe, a parte sintática dos pronomes, não é? Encontrei a mulher, encontrei-a, vou refazer o texto, vou refazê-lo. E a parte de pronome a gente também retoma em regência, oração adjetiva, e agora nós vamos aí para uma parte que, caso você tenha como objetivo aí de vida principalmente ser bem sucedido no Enem, eu considero bem importante esta aula. Que deixemos bem claro, né? O Enem não é uma prova muito gramatical, mas é ao mesmo tempo, porque a gramática ela vai ser extremamente cobrada na redação. E vocês devem saber que a correção de redação do Enem é bastante rigorosa, eu considero uma das mais rigorosas do Brasil, levando-se em conta o número de 10, não é? No Enem de 2020, feito em 2019, vocês devem saber que não houve nem 60-10 em mais de 3 milhões aí de pessoas que fizeram a prova. Então, é evidente que quando você parte do pressuposto que não cai gramática no Enem, isso é uma falácia. Isso é uma grande falácia, pessoal. A gramática ela vai ser cobrada de um modo bastante rigoroso no seu texto de redação e a parte de colocação pronominal, além desta questão da redação, costuma aparecer bastante em questões do Enem propriamente ditas, levando-se em conta que o modernismo é a palavra de ordem do Enem, não é? E se você observar essa questão de oralidade e norma culta, um dos principais embates é a colocação do pronome, né? Me dá um cigarro, dê-me um cigarro, para lembrar o poema Pronominais do Drummond. Neste caso é uma reflexão bastante presente no século XX, e é evidente que o Enem, por ter uma grande influência modernista de buscar a diversidade da linguagem brasileira nos mais diversos territórios, vai ser cobrado também aí na forma de testes. Não se enganem, tá, pessoal? Isso aqui costuma aparecer também. Aliás, cá entre nós, é evidente que a prova lá não é muito gramatical, mas esse assunto aqui aparece. Tudo bem? Então vamos aí a algumas considerações em relação à posição do pronome. É evidente, pessoal, vamos pensar a gramática em algo não estanque, não categorizado unicamente na própria gramática. Vamos elaborar aqui, tá, pessoal, principalmente a ideia de que você deve aproveitar esses conceitos e extrapolar, não é? Eu garanto para vocês que esta é uma aula que eu estou dando para a vida de vocês. Vocês vão usar isso daqui pelo resto dos seus dias quando estiverem escrevendo. Então, vamos dar uma olhada aqui nessas questões relativas aqui à colocação do pronome. Vamos aqui à nossa captura de tela, então, façamos a transição para observarmos aqui estas relações de colocação do pronome. Deixa eu pegar aqui um marca-texto para facilitar a nossa vida. Vamos lá, então. Toda vez que nós falamos de colocação pronominal, nós devemos levar em conta que há 3 possibilidades de colocarmos o pronome. Tá? E que pronome de que pronome nós estamos tratando? Dos pronomes oblíquos átonos. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Simples, pessoal, tá aqui, tá? O, ali, se, meter, nos, vos, lembrando que pode ser os, as, ilhes. Tudo bem? Então, em relação a esta posição do pronome, nós temos algumas possibilidades. Tá? Então, tá aqui, galera. Estes são os nossos pronomes oblíquos átonos, tá? Que vocês já conhecem tranquilamente. Vamos aqui a nossa aplicação com relação à parte de posição. Os pronomes oblíquos átonos, eles podem vir antes do verbo. Quando o pronome oblíquo átono estiver antes do verbo, este caso vai se chamar, vocês estão lembrados aí? De próclise. Próclise, pessoal, nada mais é do que pronome antes do verbo. Vamos aqui a um exemplo.
não te contou a história. Tudo bem? Então eu tenho o verbo aqui, contou, maravilha. Se eu coloquei o pronome aqui, ó, te, antes do verbo, este caso se chama próclise, maravilha. Mas pode acontecer de termos também após o verbo, depois do verbo, e o nomezinho vai ser ênclise. Tudo bem? Vamos aqui a um exemplo de ênclise, quando o pronome vem após o verbo. Falou-me a verdade. Então aqui ó, eu tenho o verbo, o pronome oblíquo átono vem aqui após o verbo, então nós chamamos isso aqui de ênclise. Tudo bem? Essas são as duas principais posições do pronome em relação ao verbo. É evidente que pode acontecer de termos também uma espécie de arcaísmo, vamos rememorar aí a literatura lá do século XIX, até do XX, não é? E isso vai aparecer através do seguinte, não é? Quando o pronome divide um verbo, o nome disso é mesóclise, Mesopotâmia, meso é meio, mesóclise é o pronome no meio do verbo. Nós temos dois casos, nós não usamos muito isso, por quê? Porque é bastante formal. Tá? Dar-me-ei um carro novo, isso aqui, grosso modo dizendo, significa me darei um carro novo, não é? Provavelmente vocês entendem, mas existe aquele travo da modernidade que faz com que vocês não usem esta variante. E vocês são prudentes, tudo bem? Por que vocês são prudentes? Porque isso daqui, pessoal, é meio arcaico, em desuso, é uma visão bastante ortodoxa de gramática. E cá entre nós, eu peço para que vocês evitem a mesóclise num texto de redação. Senão eu vou pensar que foi o seu bisavô que fez a sua redação. Tá? Ela vai cheirar um pouco a naftalina, embora possa ter boas argumentações. Então veja que a maneira mais fácil de você se exprimir e a mais louvável é a simples, não a simplista, a maneira simples. Geralmente eu recomendo para as pessoas realizarem leituras de jornais e observem os articulistas, os cronistas, filósofos, escritores, veem como eles tentam se aproximar da oralidade, de uma conversa amena e as mesmas vezes tratando de assuntos graves. Se você colocar a mesóclise, nossa senhora, isso aqui vai parecer sei lá, um congresso na Academia Brasileira de Letras com um Machado de Assis ressuscitado. Eu tô brincando, mas neste caso, pessoal, bem, tomem cuidado aí em usar uma variante que é muito erudita, muito culta, como é o caso aqui da mesóclise. Tá errado então? Não. Não, pessoal. A mesóclise, ela é considerada de acordo com a norma culta. Eu só estou dando alguns toques para que vocês percebam que fazer uso da mesóclise soa esquisito em um texto atual. Por quê? Porque não é uma forma tão usada no dia a dia. Onde que vocês encontram bastante mesóclise? Na Bíblia. Bom, já dou esse exemplo, né, para que vocês percebam como que isso daí é, digamos, não vou dizer antiquado, mas cheira a arqueologia, digamos assim. Tá? Então tá aqui, pessoal, essas são as três formas. Nós temos a próclise, a ênclise e a mesóclise. Vamos então aí observarmos aqui os nossos casos de próclise. Tá? São os casos mais significativos, os casos que mais abundam, digamos assim, com várias regrinhas. Lembrando que próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Bem, como é que funciona casos de próclise? Por atração. Tudo bem? Vamos entender o que é isso daqui. Nós temos palavras que atraem. O primeiro caso de atração que eu vou passar para vocês é o caso de palavras negativas. Seja qual for a palavra negativa, não, nunca, jamais, nada, absolutamente, essas palavras negativas sempre vão atrair o pronome. Vamos aqui a alguns exemplos. Nada nos preocupa. Olha aqui, pessoal, nada, que é esta palavrinha negativa. Isso daqui também é um pronome indefinido. Daqui a pouco a gente volta nesse papo. Tá? Vai atrair o nos. Agora aqui, ó, não me abandone, não me desespere. O não também serve de atração. Eu faço uma pequena observação em relação aqui. Jamais te vi em lugar algum. Jamais o encontrei em um bar. Repara, o jamais o encontrei, o jamais o atrai o o. Tá? Observem aqui o seguinte. Não se sinta culpado.
De acordo com a regra que eu acabei de passar para vocês, tem algum problema aqui? É evidente que não, estou seguindo a norma aqui, não há qualquer tipo de problema. No entanto, se vocês observarem aqui, não se sinta culpado, se sinta, repara, se sinta, não ficou esquisito isso aqui? Se sinta, tudo junto, não é? Gente, esse se sinta, que até dificulta um pouco a fala, nós chamamos isso de como é que é mesmo o nome? Quando você tem sons estranhos que se coincidem. Vamos lembrar, por exemplo, ela tetinha em consideração. Tetinha ficou feio, não é? Não é um encontro legal. Eu vi ela na rua, vi ela é uma ruazinha. Lembra do Serra na campanha? Ficou até esquisito, não é? Ele quis dizer como eu, como a Dona Maria, como o padeiro e tal, e as pessoas entenderam outra coisa. O nome disso é cacofonia. Aqui eu tenho um cacófato. Neste caso não formou nenhuma outra palavra. Aliás, observem como que forró bodó, forró nordestino adora brincar com cacófato, tá? Enfim, geralmente tem a palavrão, coisa pesada. Beleza. Então, neste caso, senhores, eu estou obedecendo a regra, não é? Eu coloquei aqui o não está atraindo o C, só que ficou feio. Em nome do bom gosto, em nome de uma variável estética, em nome do... vamos jogar a real? É mais bonito o errado. Não sinta-se culpado, mas é bem mais gostoso, não sinta-se culpado. Se sinta, parece um trava-línguas ainda, não é? Não sinta-se culpado, ficou bem mais suave, pessoal. Então, peraí, está me dizendo o seguinte, que eu posso bater para escanteio a regra em nome do bom gosto? Opa, tranquilamente, pessoal, bom senso neste caso, e extrapola algumas regrinhas gramaticais. Então você pode fazer isso sem problemas, não sinta-se culpado, você evitou o cacófato. Neste caso eu sou completamente a favor do bom gosto. Dane-se a gramática aqui, tá? E vocês também podem. Neste caso vocês podem também mandar a gramática para escanteio. Maravilha? Então tá aí, o primeiro caso, palavras negativas. Vamos aí para o segundo caso, os advérbios, sejam qual for aí, tempo, modo, lugar, negação, afirmação, aqui, ontem, lá, aqui, bem, em 1978, ao lado da rua da minha avó, sei lá, seja qual for aí o advérbio, pessoal, vai atrair o nosso pronomezinho. A que se faz, a que se paga, não é? Um provérbio aqui, uma maneira de ver o mundo com um olhar vingativo, não é? Algo aí, eu diria tranquilamente, que remete a século passado, a não legislação atual, e neste caso é mais ou menos olho por olho, dente por dente. A que se faz, a que se paga, reparem que o nosso advérbio de lugar aqui está atraindo o pronome. Vamos a mais um casinho aqui, ó. Isso aqui é o nome de um filme, Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. O nunca é partícula negativa, lembra, pessoal? E também é um advérbio de negação. Sempre é um advérbio de afirmação e de tempo, neste caso. Sempre te amei, pessoal. O nunca e o sempre atraem o pronome te. Beleza. Hoje me arrependo da vingança. Hoje, pessoal, neste caso, então vamos lá, só para marcar aqui, ó, nunca atrai, sempre atrai, o hoje também, outro advérbio de tempo atrai aqui o pronome me. Mas eu faço uma pequena observação a respeito deste último aqui. Quando eu começo, pessoal, com um advérbio, daqui a pouco vocês vão entender isso depois em pontuação, eu poderia colocar uma vírgula. Hoje, vírgula, como é que vai ficar aí depois da vírgula, então? Se acontecer isso, senhores, vocês vão ter que fazer isso daqui, ó. Hoje, vírgula, arrependo-me da vingança, tá? Deve ser a ênclise, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Depois na segunda aula aí de colocação pronominal. Isso aqui é uma regra de pontuação. Tudo bem, pessoal? A gente vê isso em ênclise. Após pontuação, você não começa com o pronome, maravilha? Depois, na parte aí de ênclise, que é rapidão, a gente mata esse tipo de dúvida. Tudo bem? Vamos tocar o barco aí? Então vamos lá. Estes pronomes sempre atraem também o pronome oblíquo átono, indefinidos, relativos e demonstrativos. Os exemplos de indefinidos, todos, nenhum, alguns, poucos, ninguém, alguém. Relativos, que, quem, qual, onde, cujo, cujos, cuja, cujas. Demonstrativo, este, esse, aquela, isto, isso. Estes pronomes, pessoal,
por regra, sempre vão atrair os pronomes oblíquos átonos. Vamos dar uma olhadinha aí, então? Olha só. Isto me pertence. Ninguém o leva a sério. O ninguém também é negativo, né, pessoal? Veja como tanto faz aí agora o conceito. O ninguém, o nada, tá? Seja advérbio, seja... eu falei do nada, né? Seja advérbio, seja pronome indefinido. Se for negativo, vai atrair do mesmo jeito. Bem, mas no caso aqui, ó. O homem que a ama, o homem o qual a ama. Este que aqui, senhores, é um pronome relativo, vai atrair. Bem? A festa onde te vi pela primeira vez, o onde, pessoal, novamente, é outro pronome relativo, atrai, por isso que vem desse jeito aqui, bem? Então, isto, ninguém, todos os pronomes aqui grifados, pessoal, atraem o pronome oblíquo átono. Tudo bem? Tudo, o duro é lembrar, né? Eu sei, pessoal, mas é uma questão de costume, tá? Depois aí fica um pouco mais sólido com o treino, com a produção de exercícios. Conjunção subordinativa. Lembra, pessoal, da parte de oração subordinada? A conjunção, ela pode ser a conjunção integrante, né, que é o que ou se, ela disse que estava feliz, ou as conjunções adverbiais, porque, visto que, embora, ainda que, a proporção que, à medida que, quanto mais, menos. Não sei, pessoal. Que, quando, porque, se, embora, como eu já havia dito aqui. Essas conjunções sempre servem de partícula de atração para o nosso pronome oblíquo átono. Disse que me daria tudo. Então, olha aqui, galera. Vamos lá, vamos fazer a seguinte reflexão. Eu falei que o que pronome relativo atrai. O que conjunção também atrai. Vamos guardar da seguinte maneira que eu acho mais fácil? Que sempre atrai pronome oblíquo átono. Acabou. Tudo bem? Seja qual for o que, conjunção ou pronome relativo, vai atrair aí o pronome oblíquo átono. Quando lhe disse a verdade, quase caiu de costas. Olha o quando aí, pessoal, também aqui nós temos uma conjunção adverbial temporal atraindo. Procurou tanto que a encontrou. Aqui eu tenho uma ideia de consequência, né? Uma conjunção adverbial consecutiva. Está atraindo a também. Uma pequena observação. Esta famosa frase é atribuída a um político lendário chamado Jânio Quadros, que, aliás, foi professor de português, não é? Dizem, perguntaram um dia para ele por que ele havia renunciado, essa foi a resposta. Filo porque quilo, né? Eu fiz isso porque quis fazer isso. Filo, que verbo é esse, pessoal? Filo. É o verbo fazer, não é? Eu fiz o trabalho em casa. Filo em casa. Filo, trabalho, filo. Filo porque quilo, quilo, o que é isso aqui, pessoal? É grama? Não, quilo é quis. É o verbo querer, não é? Quis fazer isso. Só que eu tenho um pequeno problema nesta frase atribuída. Atribuída ao Jânio Quadros, tá? Não vou falar que foi ele que falou, porque isso a gente não tem certeza. Se foi de fato ele, o nosso ex-político biônico, infelizmente nós cometemos aqui um equívoco, né, pessoal? Levando em conta que eu acabei de explicar para vocês, corrijam para mim esta frase aqui, pessoal. O filo, porque, quilo. O porquê é uma conjunção, então atrai o pronome, como que é o correto, pessoal? Filo, porque, o quis. Beleza, filo porque eu quis. Esta seria a forma correta que deveria ser dita, sei lá se foi ele, pelo Jânio Quadros, tudo bem? Além de conjunção, orações exclamativas e interrogativas. Pessoal, apareceu o ponto de exclamação e interrogação, próclise. Quem nos atacou? Ou então, por que me disseram isso? Ou sei lá, como te machucaram? Reparem, pessoal. Olha os pontos de exclamação e interrogação aí. Vai ter que colocar aqui, então, a nossa famosa próclise. Oração optativa, isso aqui eu falo mais para desencargo de consciência, tá? Não é tão comum. Essas orações optativas de desejo não é opção, tá? É quando você deseja algo do tipo como Deus lhe pague, que o diabo te carregue ou que a terra lhe seja farta. Tudo bem? Você, quando tiver esse tipo de frase que nós não usamos com muita intensidade, também, por regra, você vai colocar aqui a próclise. Último caso, em mais gerúndio, em mais verbo no gerúndio, você também coloca a próclise antes do verbo do gerúndio. Em se tratando de cinema, prefiro suspense. Em se falando de silêncio, acho melhor mudar de assunto. Em se estudando, sempre que houver essa estrutura em mais um verbo no gerúndio, você coloca, por favor, a próclise. Beleza, maravilha, pessoal? E aí, para a gente fechar agora este momento, nós temos a chamada próclise facultativa. É a próclise
tanto faz. E isso daqui geralmente é uma dúvida de alunos. Por exemplo, se tivermos aqui, Maria me mata de prazer. Você poderia colocar Maria mata-me de prazer. Sempre que houver o sujeito e um verbo, você escolhe a posição que você bem entender, tá? Pode aparecer antes ou depois do verbo. Eu me amo ou eu amo-me. Tudo bem? Tanto faz você colocar aí. O Brasil se desvia de suas metas. Ou o Brasil desvia-se de suas metas. Aí agora, o que eu faço? Aí eu deixo com vocês, tá? Porque, vamos lá, o Brasil se desvia, ou então Maria me mata, é um pouquinho mais informal, mas tudo bem, galera, tudo bem, tá? Eu não tenho aí, do tipo, preconceito com o que é mais informal. Aliás, eu sou a favor da oralidade cada vez mais influenciar a gramática. Um outro caso é quando houver uma preposição e um verbo no infinitivo. Por exemplo, vim para apoiar-te. Bem, eu tenho para, mais um verbo no infinitivo, você poderia colocar vim para apoiar-te ou vim para te apoiar. Tanto faz, você escolhe o que você pretende aí. Ele é capaz de arrepender-se, ele é capaz de se arrepender. Você que escolhe aí. Tudo bem, pessoal? Estes são os casos mais longos. Próclise é isso. Como o slide é muito rápido, a gente tem noção, mas eu passei vários casos aí, tá bom, pessoal? Na próxima aula, a gente vai ver aqui os casos de ênclise, que é isso daqui de rapidão, pessoal. Agora a conversa vai ser bem mais rápida. Maravilha, pessoal? Então, em relação aqui à introdução de colocação pronominal, tá ótimo, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção, senhores. Beijo no coração, valeu!